Para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô, e hoje vamos falar sobre a meritocracia em relação às graduações no Japão. Vamos dizer assim, no Japão, a parte de Budô, ela tem um peso muito grande em relação a como a sociedade vê, né? Então, no Ocidente, de forma geral, muitas vezes o Budô ele é colocado como em pé de igualdade com as competições esportivas. Então, quando a gente fala de Kendo, Judô, Karatê-do, logo é associado à competição, né? E isso não é ruim em relação à competição em si, né? Desde que a meritocracia esteja vinculado a essa relação, né, de ser o melhor, de dar o seu melhor. Mas muitas vezes é atrelado somente a um vínculo esportivo, sendo que elas são artes marciais e dentro, né, desse contexto de estudo há muito mais envolvimento entre conceitos que muitas vezes são mais complexos, né? Então a história, né, a filosofia do Budô, ela vai além, né, somente da competição esportiva. E no Japão isso é realmente levado muito a sério, tanto que muitas das graduações, principalmente as altas graduações dentro dessas artes marciais, elas são valorizadas dentro da própria sociedade e não somente dentro do meio que essa arte marcial representa. Então, é comum, né, grandes mestres, grandes senseis que vivem em determinadas cidades, eles terem papel fundamental dentro da própria parte da prefeitura, né, como pessoa relacionado a modelos, né, cidadão modelo. Então, o Budô, neste caso, ele é levado muito a sério. Claro que isso tem o seu envolvimento histórico, né? O Budô está diretamente atrelado aos guerreiros, né, aos antigos samurais, e obviamente, né, quando a gente fala de Japão, é uma figura de extrema importância para a sua história. E aí, dentro deste contexto, né, de rigidez, de histórico, dentro do padrão filosófico da arte marcial, do Budô em si, os exames de graduação, eles são realmente mais criteriosos, eles são mais exigentes, né? Recentemente teve um exame para Hachidan, o oitavo Dan de Kendo, onde haviam 1.155 pleiteantes, né? Então foram examinados 1.155 kenshis, né, praticantes de Kendo, e foram aprovados apenas 6. Então isso demonstra o quanto é rigoroso, né, o padrão de avaliação. E, obviamente, isso cria, né, para quem está pensando em praticar arte marcial, exatamente esta ideia da meritocracia. Realmente só passa num exame, nesse sentido, aquele que realmente tem condição. Isso não envolve, não é levado em consideração absolutamente nada, a não ser os critérios de avaliação, né? Então, não importa a idade, não importa se ele tem ou não problema com alguma parte do corpo, não importa se ele tem ou não, de onde é a sua origem, isso não é levado em consideração porque, para aquele exame específico, os critérios de avaliação e de julgamento são os mesmos para todos e que ali, realmente, se estiver em falta com algum critério, realmente não vai ser uma avaliação positiva, ele vai reprovar. E no Japão isso é para tudo, né? Então a meritocracia em relação às graduações no Japão, ela segue isso de forma muito rígida, por quê? E eu acredito que isso seja exatamente a diferença, né? A diferença cultural de como as pessoas veem essa parte de exame, de avaliação. No Japão, tudo que você vai passar por essa ideia de examinação, de graduação, você precisa ter a ideia de que você é a graduação. Então, o ser, né, aquela graduação, ela é muito mais importante do que o ter a graduação. E no Ocidente, e até isso por conta da própria cultura, o ter, ele passa a ser mais importante do que o ser. E aí onde existe essa diferenciação. Então, muitas vezes as pessoas, elas pensam em altas graduações, né, no Ocidente, mas não com o intuito de ser a graduação, de ter realmente conhecimento, de realmente
partir para ter as responsabilidades exatamente como padrão de exemplo para as outras pessoas e pensa somente na relação de ter a graduação, como uma forma de ostentação, como uma forma de ego, vamos dizer assim, o que no entendimento da arte marcial é exatamente o caminho contrário. Quanto mais graduado é o praticante, mais humildade e desapego ele tem que exercer, né? E é exatamente assim que as diferenças culturais acabam nutrindo algumas diferenças em relação à forma como se observa a parte de graduação, né? Então, no Japão, é muito mais importante a ideia do ser. Então, quando você vê um exame de graduação, principalmente exames de alta graduação, a pessoa que está sendo avaliada, ela precisa demonstrar ali total capacidade de poder ser aquela graduação da qual ela está pleiteando, né? Então isso envolve, claro, além de toda a parte técnica que é exigida ao extremo, né? Mas também a pessoa como um todo, né? O que essa pessoa, principalmente em graduações muito altas, o que essa pessoa serve de ferramenta para a sua sociedade, né? O que essa pessoa traz de bom exemplo para as pessoas que estão ao seu entorno. Então, isso tudo é muito avaliado e muito exigido, né? Então, a meritocracia, quando você fala de uma alta graduação no Japão, ela é evidente, né? Eu acho que isso seria exatamente o que o Ocidente deveria avaliar melhor e passar a entender e buscar esse tipo de comportamento, né? Porque esse sim seria um benefício muito grande que a arte marcial estaria propondo aos praticantes fora do Japão, né? Enquanto tivermos altas graduações voltadas para o não mérito, né? E a arte marcial realmente ela não vai estar fazendo o seu devido papel, né, perante a sociedade. Queria saber de vocês, né, se vocês concordam ou não, se vocês sabiam que no Japão era e ainda é, né, extremamente rígido o processo de graduação, né, até porque num vídeo passado nós estávamos falando sobre a graduação de crianças, né, e aí muita gente acredita que porque gradua-se faixa preta, Shodan-ho, né, crianças, então o restante da graduação é muito fácil e simples, né, e não é bem assim, né? Então tudo no Japão envolve a meritocracia, né? Então dentro dessa escala de hierarquia, quanto mais alto a graduação, maior a sua responsabilidade, maior a sua cobrança, né? Exatamente porque você precisa provar, né, que você é. Então o ser é muito mais importante que o ter. Obviamente, se você não concorda, né, você pode, né, eu só peço que seja feito de forma, né, educada e com respeito, né, todos os comentários, até porque aqui é um canal de Budô e respeito à educação é uma coisa primordial e que nós cobramos muito, né? Queria também pedir para vocês cumprirem todo o protocolo aqui do YouTube, né? Curtam, comentem, se vocês gostaram, compartilhem com aquele seu amigo, compartilhem com as pessoas do seu dojo. Se inscrevam também no nosso canal está crescendo, agradeço fortemente a todos aqueles que estão se inscrevendo, mas ainda é um canal pequeno, né? Espero que nós possamos juntos, né, levar mais essa parte, principalmente dessas diferenças culturais entre o Japão e o Brasil, a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.